Olá, oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Olha, voltemos aqui, tá certo? Ao nosso conto de ficção científica. Eu acredito que vocês estão lembrados, né, que nós já trabalhamos sobre ele, mas que agora eu vou relembrar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho, porque a nossa avaliação será desse gênero, conto de ficção. Então é importante que vocês conheçam, né, algumas características, conheçam o básico. Eu acredito que vocês estão lembrados também, né, que existe vários tipos de conto, né? O conto fantástico, o conto maravilhoso, né? E assim, e agora nós temos o conto de ficção científica. O capítulo seguinte de vocês também vai tratar de uma espécie de conto, né? O conto é um texto, né, em que ele não perde as características dos demais. Por exemplo, nesse conto de ficção científica, ele contém personagens. Lógico, como é que eu vou escrever um texto, né, que conta uma história, por mais que ela seja de ficção, mas que não tem os personagens. Não existe. Então, ela tem os personagens, tem o tempo, o espaço, né, tem o lugar e tem o enredo, né, que o enredo é a história, né, que acontece tem o conflito, né, tem a conclusão. Então tem todas as características. O narrador, se vai ser primeira, se vai ser terceira, né? Se a pessoa vai narrar a própria aventura ou se a pessoa vai narrar uma aventura de uma outra pessoa, tá certo? Então aí que nós vamos saber se vai ser primeira ou se vai ser terceira. Vocês que vão de repente descobrir, quem sabe na prova vocês vão ter também essa oportunidade de estar escolhendo entre primeira e terceira pessoa, né? Vamos seguir. Então vamos lá, pessoal. Conto de ficção científica, lógico, história imaginária, porém plausível. O que seria essa história imaginária, porém plausível? É porque, segundo, né, os estudiosos, eles acreditam que por mais que o conto de ficção ele tenha uma linguagem pesada, forte demais, alguns fatos, a verdade dura, mas eles acreditam que algumas verdades, algumas ficções colocadas ali são verdades, né? Acontece quando fazem a comparação, né? Quando vão comparar com algo da ciência, eles veem que realmente aquilo ali tem uma lógica e que pode acontecer, né? Em um futuro eles acreditam distantes, né? Outros estudiosos já acreditam que o futuro colocado nos contos não estão tão distantes assim da realidade. Bom, aí, porém, plausível por isso, né? Porque é imaginária, mas que de repente pode acontecer. Não foge tanto ao contexto. Tecnologia, né, desenvolvida ou não, vocês podem utilizar, né, os contistas, eles utilizam de tecnologias, né, que essas tecnologias existem, né, tecnologia desenvolvida ou não, que elas já existem ou não, outras que ainda estão em busca desse desenvolvimento, tá bom? Por isso que vocês podem criar alguma coisa, né? Ficção, vocês podem criar de repente uma máquina aí que, né, resolve problemas até então pensado que não poderia ser resolvido, mas na ficção elas podem ser resolvidas, os problemas podem ser resolvidos. Personagens fictícios ou imaginários também, ou inexistentes, né? Vocês podem colocar personagens ficção, inventar aí de repente um personagem que era cheio de garras, um homem cheio de garras, né? E que ele tinha poderes de mudar alguma coisa, usar, que eles se teletransportavam para um outro lugar, né? E vai criando isso aí. É inexistente, né? Você pode criar um personagem e de repente ele faz aquela participação e ninguém vê que ele apareceu na história, tá bom? Ambientes futuros, né? Como a própria ficção, trata de coisas futuras, um conto futurístico, né? Trata de coisas que podem acontecer ou não. Nós estamos trabalhando com a imaginação, com a ficção, com a possibilidade, tá bom? Versatilidade, eles colocam até essa versatilidade
ligado ao contexto mesmo. Os autores, eles trabalham com o contexto em que envolve eles mesmos, né? Coisa que eles já conhecem e que eles só criam, eles só aumentam um pouquinho o que poderiam acontecer ou não, tá bom? Então, essa versatilidade é ligado ao contexto dos próprios autores que produzem esse texto. Tá certo, pessoal? O nosso título, né, também tem que ter um tema, já que nós estamos trabalhando com conto, é interessante criar um tema, né, um tema bem quente, bem chamativo e um texto bem desenvolvido, bem desenrolado, né? Pode ter essa linguagem mesmo mais à vontade, vai depender do que você vai colocar no seu texto, tá certo? Você pode utilizar a narração, você pode utilizar a falinha com travessão, tá certo? Que é o nosso discurso direto e indireto que também fazem parte dos nossos textos, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, só um pouquinho para que vocês deem uma olhada de forma geral, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, vocês perguntem pra gente estar resolvendo essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.